Estão lá nos comentários. Minha gente, hoje nós vamos falar sobre rendição e submissão. E o que é importante da gente falar sobre esse tema? Primeiro, porque muitas pessoas não têm vivido a vontade de Deus para suas vidas, o propósito de Deus para suas vidas, por falta de rendição e submissão. A maioria de nós chegamos na presença de Deus sem entendermos o conceito de rendição. E eu quero começar então falando para vocês o que é rendição, o que é se sujeitar a alguém, o que é se submeter a alguém. No dicionário, vou colocar o computador aqui mais na frente, para ficar melhor, né? No dicionário, sujeitar significa tornar-se dependente ou obediente pela dissuasão ou até mesmo emprego de violência. Subjugar, submeter, refrear. No nosso dicionário bíblico, significa ser dominado, o poder de dominar para aquele que sujeita, ser dominado para aquele que é sujeitado. Estar debaixo de uma obediência. Nós vamos compreender que quando falamos sobre submissão, sobre subjeção, nós vamos precisar abrir o nosso coração. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que Deus não está sujeito a nós. Nós estamos sujeitos a Deus. E estar sujeito a Deus é literalmente ser dominado por Ele. E ali é onde os cristãos não conseguem compreender a seriedade disso. Porque nós estamos sempre procurando viver do nosso jeito, fazer do nosso jeito. Às vezes a gente até obedece, mas obedece do nosso jeito. E sujeição impõe, obriga literalmente a gente a fazer do jeito de Deus. E nós precisamos abrir o nosso coração para isso. Eu tenho certeza que está todo mundo aí refletindo aqui comigo. Quantas vezes será que eu de fato me sujeitei a Deus? Muitas vezes nós, no nosso coração, pensamos, floreamos, fantasiamos que somos muito obedientes a Deus. Não é verdade? Mas será? Será? Olha, quando Deus deu esse tema, eu fiquei pensando. A sujeição é algo que vai além do que a gente está acostumado a fazer. Por quê, pastora? Porque sujeitar é de fato reconhecer que tem que ser feito daquele jeito. E eu reconheço que aquele jeito é o melhor. E eu assim o faço de maneira total. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, Deus pediu para eu fazer, eu fiz como deu. Como deu não foi feito. Porque o que Deus pede não é só o que foi pedido, mas é com a intenção. A intenção do coração de Deus precisa ser alcançada. Por exemplo, cadê as mães aí da live? Pessoal, começa a comentar aí, tá? Comenta aí, me ajuda aí, bora lá, vamos acordar. Você que é mãe que tá aí na nossa live de hoje, domingo de manhã. Quantas coisas você pediu para os seus filhos que eles fizeram, mas não sujeitaram? Que eles não chegaram a cumprir a intenção do teu pedido. Cadê as mamães aí? Mamães, comenta aí para mim. Será que não acontece isso? Será que quando a gente pede alguma coisa para os nossos filhos, eles têm dificuldade de compreender a importância de fazer
para chegar a cumprir a intenção, a vontade que está por trás daquele pedido? Ou simplesmente fez? Ou simplesmente agiu para cumprir uma ordem, mas não conseguiu chegar na intenção do teu coração? Quantas coisas a gente pede para um esposo, para uma esposa, para uma pessoa, para um empregado, para um colega de trabalho, e a pessoa até faz, mas longe de cumprir a intenção quando a gente pediu para aquela pessoa fazer. É exatamente isso. Sujeitar é ser capaz de cumprir a intenção do coração de Deus quando Ele nos pediu para fazer algo. Por exemplo, quando Deus manda a gente perdoar. Vou trazer aqui a live da Débora de ontem, tá? Perdão. Então, quando Deus fala para você assim, vai lá e perdoa fulano, ou vai lá e pede perdão para fulano, será que Deus estava falando assim para você, vai lá e fala, me perdoa, ou vai lá e fala, eu te perdoo? Será que é isso que Deus estava querendo? Será que é? Óbvio que não. A intenção do coração de Deus é vai lá e resolva esse problema. Vai lá e conserte onde você errou. Reconheça seus erros. Peça perdão ou receba o perdão. Não tenha nada dentro do seu coração. Seja uma pessoa livre. Olha quantas intenções estão por trás de uma palavra. Libere perdão. Não é pra gente simplesmente dizer assim, igual o pessoal tá falando, acontece muito, a gente observa, acontece muito, gente. Na verdade, é o que mais acontece. E antes de eu liberar os textos bíblicos, a gente precisa entender isso. A gente às vezes faz, mas não chega a cumprir a intenção do coração de Deus. Quantas vezes você mesmo já chegou e falou, me perdoa, vai, me perdoa, viu? Então tá bom, você tá perdoado? Tá. Ah, tá perdoado, tá. Mas aquilo tá dentro do seu coração. Você está agindo e vivendo de acordo com coisas que estão muito longe de estarem cumprindo a intenção do coração de Deus. Ou seja, muitas vezes, para não dizer quase todas as vezes, que a gente vai ouvir uma palavra de Deus, nós não estamos sujeitos a ela. Então nós ouvimos, mas não nos sujeitamos a ela. Aqui a pastora Cleide está dizendo assim, quando criança, muitas vezes isso acontece pelo fato de que antes de ouvir por completo, no meio da frase, já saíram. E também porque não querem fazer. Muitas vezes a gente faz uma coisa, gente, só para não ser punido. Quem aqui já fez alguma coisa só para não ser punido? Eu vou fazer isso porque senão eu vou apanhar. Eu vou fazer isso senão eu vou perder meu emprego. Eu vou fazer isso porque senão eu vou ser punido. Eu tive um exemplo aqui na minha cabeça, por isso que eu falei, eu não vou ter vícios, eu não vou em tal lugar, porque senão eu vou ser punido. Você acha mesmo que Deus está com problema de te punir? Você acha mesmo que a questão de Deus em dizer para você fazer ou não fazer uma coisa é questão de punição? É uma questão de intenção. Eu não posso ir naquele lugar porque eu entendi que Deus sabe que aquilo tem situações, tem pessoas, tem coisas ali que vão me destruir. Então eu não vou ali porque eu não quero ser destruído. Sujeitar tem tudo a ver com compreender. Aqui a Tárcia diz assim, quando você pede perdão, mas a pessoa fala que te perdoa, mas sempre fica voltando no assunto só para te machucar. A pessoa não perdoou, né? Então, assim, a pessoa, ela tá dizendo assim, eu te perdoo, mas ela não perdoou. Não perdoou, porque a pessoa que perdoa, ela simplesmente não sente mais nada. O passado, ele é lembrado porque ele não dá amnésia a ninguém. Mas é indiferente. Quando você perdoa, a situação se torna indiferente. Não a pessoa, a situação se torna indiferente para nós. Gente, sujeitar é você ir por trás das palavras e fazer uma conexão de intenções.
Então, eu tenho que alinhar as minhas intenções com as intenções de Deus. Por exemplo, Deus não quer me destruir, eu preciso ter essa mesma intenção, eu não posso querer me destruir. Quando as minhas intenções estão alinhadas às intenções de Deus, então eu consigo extrair poder de Deus e consigo também vencer. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela só pode ser obedecida se ela for sujeitada. Se eu, me sujeitar a ela. Então, embora muitas pessoas estão orando todos os dias, fazendo parte do jejum, estão cumprindo, vamos dizer entre aspas, todas as palavras que Deus tem nos dado nessa pandemia, a maioria das pessoas não estão sujeitas a essas palavras. Era isso que o Senhor estava me dizendo esses dias, as pessoas não estão se sujeitando. Por que você está jejuando? Porque está todo mundo jejuando. Mas qual a intenção do seu coração em chegar nesse jejum? Eu não sei. Por que você está orando? Eu estou orando porque eu tenho que orar, eu sou crente, eu tenho que orar. Tá, mas a gente precisa alinhar as intenções. Alinhar o que realmente vai nos conectar com Deus. Né? Dizer que o perdão tem que ser verdadeiro. Não adianta dizer que perdoe só de boca para fora, é isso mesmo. Nós precisamos nos sujeitar à palavra de Deus. Primeiro texto que nós vamos ler, fique esperto aí que a gente tem um monte de texto para ler, eu vou ler um atrás do outro, ok? Então vamos lá. Primeiro texto bíblico que nós vamos ler hoje está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. O Pedro está dizendo assim, intenções também se alinha com o interesse, né? Sim. Sim, porque é o interesse, é o que está por trás daquela palavra, é a intenção. Então a intenção tem tudo a ver com o interesse. Por que Deus disse aquilo? Eu preciso saber porque a minha intenção tem que ser igual, semelhante a Ele. Bom, o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Gente, incrível como as pessoas pulam a primeira parte do texto e já vão direto ao resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Veja bem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós depende totalmente de eu e você me sujeitar a Deus. O inferno sabe se eu tenho ou não as intenções do coração de Deus. Ele sabe, gente. Ele sabe. O diabo sabe ler as nossas intenções. Ele não lê pensamentos, mas ele sabe muito bem ler intenções. Ele sabe observar uma pessoa e saber se ela está ou não com a intenção voltada para Deus. Por quê? Porque é justamente para onde eu olho, aonde está a minha intenção. É justamente a maneira como eu faço que vai revelar as minhas intenções. Então é muito fácil, não precisa ser o diabo, é muito fácil, qualquer macaco adestrado vai saber dizer quais são as intenções do seu coração. Olha que coisa doida, minha gente, mas é verdade. A maneira como eu faço, olhando para quê, quando eu digo olhando para quê, eu estou dizendo assim, meu foco está onde, o que eu estou prestando atenção, vai dizer se a minha intenção é A ou é B. E o diabo, gente, ele sabe agir com pessoas que não têm a intenção correta. Entende? Por quê? Porque já que eu estou cumprindo a palavra só para não ser punido, o diabo vai me encher de sentimentos, de pensamentos, de sensações, de caminhos, de argumentos para que eu venha a obedecer não obedecendo. Se a minha intenção não é obedecer, você pode ter certeza que o diabo vai te dar milhares de caminhos para você passar de obediente, sendo um desobediente. Pessoas que não têm a intenção de se sujeitar a Deus, sabe? Pessoas que não têm a motivação
de obedecer 100% a Deus, elas estão debaixo do jugo do diabo. E aí é óbvio que ele não vai conseguir resistir ao diabo, ou ele vai tentar resistir, ele vai orar, ele vai expulsar, ele vai falar, mas o diabo não vai fugir de você. Por quê? Porque uma pessoa que não se submete a Deus está totalmente vinculada ao inferno. Porque quem é o diabo? É justamente essa pessoa que não se submeteu a Deus. É o orgulhoso, é o prepotente, é aquele que acha que sabe, é aquele que se vê maior do que Deus. Porque quando nós ouvimos uma palavra de Deus, dizendo assim, ó, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo, nós precisamos parar e entender qual é a intenção do coração de Deus. E se eu creio que a intenção do coração de Deus é me transformar, mudar, fazer com que a minha vida seja abençoada, então eu vou fazer aquilo de muito bom coração. Então a minha decisão vai ser pura, a minha decisão vai ser verdadeira, porque eu quero que Deus transforme a minha vida, eu quero que a minha vida seja melhor. Agora, se eu não consigo compreender nada disso, ou eu não vou fazer, ou eu vou fazer como aquela criança birrenta que está fazendo só para bater um cartão. Então, no trono de Deus, aquilo não foi feito. A intenção de Deus, ela não chegou a ser cumprida. E se ela não chegou a ser cumprida, a desobediência aconteceu. Tá vendo? E o diabo adora isso. Ele deita e rola em cima desse tipo de situação. Nós precisamos entrar no nosso coração de uma maneira mais profunda com os nossos olhos e perceber quem de fato nós somos. Tem alguns exemplos que nós podemos citar aqui, não nessa questão de resistir ao diabo, mas essa questão das nossas intenções. Às vezes nós falamos coisas boas com intenções erradas. Às vezes nós nos chegamos às pessoas com intenções erradas. Intenções de nos ver maior, nos ver melhores, passar por cima das pessoas. E nós não podemos fazer isso. Porque Deus está muito distante dessas coisas. E às vezes nós usamos até o nome de Deus, né? Determinadas pessoas usam o nome de Deus para ter esse tipo de motivação, para ter esse tipo de postura, esse tipo de conduta. E isso não é nada agradável diante do trono de Deus. Nada agradável. Nada agradável. Talvez as pessoas não estejam percebendo as suas intenções, mas as duas principais pessoas do enredo todo estão, que é Deus e o diabo. Então você precisa tomar bastante cuidado à sua intenção e procurar alinhar a sua intenção ao coração de Deus. Teve um dia, já faz aí algumas semanas, que eu fiz um story com vocês falando sobre intenções. Dizendo que as pessoas leem as nossas intenções. Que muitas vezes você diz assim, ah, meu Deus, eu falo A e as pessoas entendem B, C, D. Na verdade, as pessoas estão entendendo as suas intenções. As palavras não ditas se tornam mais altas do que as palavras ditas, né? Na verdade, por alguma inteligência que Deus colocou dentro de nós, nós somos capazes de perceber o que de fato está sendo dito por trás das palavras. Agora imagine que quando nós agimos, imagine o que Deus não lê, porque Ele lê de fato o nosso coração. Imagine o que o diabo não lê, porque ele é muito perito em observar o ser humano. Então, cuidado. O diabo é tipo Google, gente. Você pesquisa um negócio na sua mente, no seu olhar, num gesto seu. Vamos imaginar assim que você está pesquisando dessa maneira. Você tem um olhar, você tem um gesto e ele já pegou tudo que você quer e começa a lançar bem na tua frente. Ele começa a colocar como anúncio diante dos teus olhos. Então, tome muito cuidado com as suas intenções. Hoje o Senhor está falando sobre sujeitar. E sujeitar é perceber quem de fato nós somos. O diabo não obedece
a palavra de uma pessoa que não está sujeita às intenções de Deus. Olha que coisa incrível. Às vezes a gente ora para Deus libertar nossa casa, mas nós não queremos a libertação da nossa casa, nós queremos o julgamento de fulano. Porque Deus vai libertar essa casa, porque você é o problema, porque você não sei o quê, porque você não sei o quê. Entenda uma coisa. Até nas nossas orações de pedido, muitas vezes somos impedidos de receber por nossa falta de sujeição. Realmente, gente, essa palavra é muito profunda. Então, abra o seu coração para receber essa palavra em nome de Jesus. Porque às vezes a gente está orando pela conversão de uma pessoa e no fundo a intenção do nosso coração não é essa. Não é essa. Às vezes nós estamos orando para a cura de uma pessoa, mas a intenção do nosso coração não é crer que Deus pode curar. Às vezes nós estamos lidando com determinados sonhos, pedindo ao Senhor tantas coisas. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer isso, eu creio que o Senhor pode fazer aquilo, mas a intenção nossa nem é ser abençoado por Deus. É só ter, é só chegar onde eu quero. Mas a minha intenção não tem sido receber as coisas do Senhor, que Ele seja o meu abençoador. Gente, entenda uma coisa, as suas palavras são só palavras. O que de fato chega no trono de Deus e no trono do diabo são as nossas intenções. Então, quando uma pessoa totalmente intencionada, conectada com as intenções de Deus, ora, fala, gente, o inferno estremece. O inferno estremece quando nós falamos uma palavra que não é só uma palavra, mas ela está carregada da intenção de Deus. Tá entendendo, gente, o nível que Deus quer levar a gente? Você consegue compreender o que Deus quer fazer através da sua vida? Nós precisamos simplesmente falar coisas que estão alinhadas, fazer coisas que estão alinhadas à intenção do coração de Deus. Porque quando fazemos isso, o inferno diz, caramba, isso aí foi Deus? Nosso Deus, a pessoa conseguiu entender. E agora eu não posso mais aprisionar, eu não posso mais segurar as suas bênçãos, eu não posso mais impedir que as coisas aconteçam na sua vida. Você agora consegue ter autoridade para dizer para mim sair, eu sou obrigada a sair. Né? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 27. Vamos lá, Lucas, capítulo 14, versículo 27. Lucas 14, 27. Vamos lá, meu povo. Qualquer que, já começa assim. Qualquer que não levar a sua cruz. Vamos de novo. Qualquer. Por favor, você que está aí, escreva aí nos comentários. Qualquer. Diga aí, qualquer. Escreva aí, qualquer. Como se fosse uma repetição que a gente faz lá na igreja, lembra? Fala em voz alta, qualquer. Então, escreva aí, qualquer. Que não levar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de ser meu discípulo. Por que Deus está falando isso, minha gente? Qualquer. Ou seja, não interessa quem você seja. Não interessa se você é uma pessoa que tem muitos contatos, se você é uma pessoa que as pessoas já estão sujeitas aqui na terra, se você é uma pessoa que tem muitos anéis no dedo, se você é uma pessoa que todo mundo reconhece, qualquer, Deus está nivelando todo mundo, dizendo, galera, não me interessa se você tem um dízimo grande, se você tem um dízimo pequeno, não existe isso, né, minha gente? Que 10% é uma porcentagem igualitária. Mas tem gente que diz, né? Fulano tá um dízimo grande, né? Isso não existe, né, minha gente? Que dízimo é dízimo. Mas qualquer que não levar a sua cruz. Vamos lá. O que é levar a cruz? Quer levar a cruz, minha gente? O que é levar a cruz?
Tem alguém aí que sabe o que é levar a cruz? O que é levar a cruz? O que é levar a cruz? O que será, hein? O que é levar a cruz para Jesus? Vamos então voltar à intenção. Eu quero que você hoje aprenda a ler a Bíblia. Vou te ensinar a ler a Bíblia aqui agora. Bora lá. Qualquer. Então você já tem que colocar lá Você tá com a sua Bíblia? Circula lá o qualquer. Ou seja, aqui, meu filho, quem não fizer tá lascado. Que não levar a sua cruz. Aí você fala, oh, glória a Deus, aleluia. Eu vou levar a cruz. Calma, filho. O que é levar a cruz? Ah, eu não sei o que é levar a cruz. Eu acho que levar a cruz... Não, filho, eu não quero saber o que a gente acha. Quem que levou a cruz? Foi Jesus que levou a cruz. Pois então, quem tem a resposta para essa pergunta é Jesus. É Jesus que vai saber dizer o que é levar a cruz. Porque a única pessoa que levou a cruz foi o próprio Jesus. Então agora nós vamos parar um instante e alinhar motivações, intenções, conceitos com o que o texto está dizendo. Tá vendo? Isso é interpretação bíblica. Claro que eu não vou ler milhares de livros aqui na sua frente, porque eu já fiz isso antes de chegar aqui. Bom, levar a cruz no sentido teológico da palavra é pegar a vontade de Deus, independente de fácil, difícil, conveniente, agradável, mortal, e fazê-la acontecer. Agora a gente entendeu. Quando Jesus fala, qualquer que não pegar a vontade de Deus, não é simplesmente fazer igual Jesus falou assim, gente, eu vou ter que morrer, mas eu vou ter que morrer com a intenção de salvar. Isso é levar a cruz. Não é fazer por fazer, não é morrer por morrer, é morrer com amor, é morrer para salvar. É morrer para libertar. Ele começou a trazer as intenções da morte. Quando Deus lhe propôs a morte, haviam intenções por trás daquela palavra. Alguém tem que morrer. Então, há intenções por trás dessa palavra. Qualquer que não chegar a compreender as intenções por trás da palavra, não vai conseguir carregar essa cruz, porque carregar a cruz não é somente eu fazer por fazer, mas é eu chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, eu entendi que eu preciso pagar um preço, porque esse preço é necessário ser pago para a salvação da minha casa, da minha família, para que eu possa vencer. E a intenção do teu coração é libertação, é salvação, é transformação. E eu preciso estar munido desse sentimento. Nós precisamos nos munir do sentimento correto. Eu estou fazendo isso porque eu sei o que Deus quer com isso. Qualquer um que não for capaz de levar a sua cruz, de obedecer a Deus, reconhecendo as intenções do coração de Deus, não pode ser seu discípulo. Por quê? Porque essas pessoas não servirão a Deus. Essas pessoas estarão sempre reclamando. Essas pessoas estarão sempre enfadadas, sempre cansadas, sempre reclamando de tudo e de todos. Se Deus não fizer alguma coisa que seja agradável para ela não quer mais servir a Deus. E Deus está dizendo assim, sabe por que essas coisas acontecem com você? Porque você não leva a sua cruz. Então, levar a cruz é o que mesmo? É eu fazer a vontade de Deus, fácil ou difícil, pesado ou leve, mortal ou não mortal, mas com a intenção de quem sabe o que Deus quer fazer. Então não é só fazer, é carregar determinadas circunstâncias dizendo assim, eu vou passar por isso, mas eu vou passar com o sentimento, com a postura, com o olhar,
de Deus. Quando eu faço isso, eu me torno sujeito à vontade de Deus, sujeito ao poder e à autoridade de Deus. E então eu consigo andar com Ele, porque estamos vendo, pensando e fazendo a mesma coisa. Tá entendendo a diferença? Abre comigo lá em Hebreus capítulo 12. Corre lá na sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 9. Corre lá. Hebreus 12, 9. Gente, corre minha gente. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Ou seja, o texto de Hebreus capítulo 12 vai dizer o seguinte, olha, quando nós tivemos os nossos pais carnais para nos corrigirem, nós o reverenciamos, nós aceitamos as correções deles. Nós os respeitamos. Então, mas eu vou ter que fazer muito mais diante de Deus, que é o Pai dos Espíritos, aquele que nos gerou, aquele que criou o nosso espírito. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir viver. Nós precisamos reverenciar as palavras de Deus e não colocá-las num crivo de desconstrução. Eu fiz um stories para vocês essa semana, eu acho que foi terça-feira. Acho que foi. Falando sobre medo. Em algum momento eu citei algo para vocês que eu vou citar de novo. Nós estamos numa sociedade em que nós questionamos tudo e a todos. Nós questionamos a autoridade das palavras de todas as pessoas. As pessoas chegam para nós dizendo assim, tem que ser dessa maneira, e nós estamos sendo levados. E isso não é ruim, mas precisa ter uma certa prudência quando fazemos isso. A questionar se realmente aquilo é de fato a verdade. E nós estamos nos tornando literalmente uma sociedade questionadora. Uma sociedade que questiona por quê? É assim, mas por quê? Mas sempre foi assim, mas não precisa ser sempre assim. Isso é bom, mas o problema é que a intenção do inferno por trás disso não é fazer com que o ser humano cresça, é fazer com que o ser humano questione a autoridade de Deus. E ao questionarmos palavras que não poderiam ser questionadas, como o amor de Deus, a palavra de Deus, a pessoa de Deus, a importância de Deus, também estamos sendo levados a questionar amor de mãe, de pai, pessoa como mulher e como homem, padrões que Deus estabeleceu, conceitos e valores que Deus estabeleceu para a nossa sociedade que estão sendo completamente questionados e quebrados, fazendo com que nós estejamos completamente à mercê de não ter onde nos segurar. As pessoas estão literalmente surtando hoje em dia porque não tem onde segurar. Ela não pode acreditar em nada nem ninguém. E o fato de eu não poder acreditar em nada e em ninguém me faz surtar, porque eu não sei o que fazer. Eu não tenho a quem recorrer. Foi esse o resultado da intenção do inferno ao gerar no ser humano, nesse nosso século, a capacidade de questionar tudo e todos. E questionamos as autoridades que antes nos traziam algum certo tipo de paz, algum certo tipo de certeza. Se você cumprir todas as coisas, você será bem-sucedido. Aí chega a nossa sociedade hoje e diz, não, às vezes você não vai ser bem-sucedido se você cumprir todas as coisas. Existem pessoas que não cumprem nenhuma regra e são muito bem-sucedidos. E de repente eu tô citando algumas regras do mundo, tá? E de repente as pessoas começam a não saber se elas devem fazer as coisas da maneira correta ou se elas devem fazer de maneira errada, porque a intenção sempre do inferno foi a destruição. Então ele sabe que o ser humano quer resultados e o ser humano vai fazer tudo para obter resultados.
A questão é que, como eu não sei mais em que acreditar, vai chegar uma hora que eu vou entrar em colapso. Quando nós lemos esse texto de Hebreus 12, 9, nós somos levados a refletir exatamente sobre esse assunto. Antigamente, eu reverenciava autoridades. E eu não posso simplesmente deixar de reverenciar a palavra de Deus e a autoridade de Deus, porque se eu fizer isso, eu não vou poder viver. A maioria das pessoas estão em colapsos nas suas casas, nas suas vidas, nas suas famílias, na sua vida espiritual, porque tendem a colocar em questionamento o que Deus falou, quem é Deus e o que Ele pode fazer. Entenda uma coisa, você nunca vai poder questionar a autoridade de Deus, senão você não vai conseguir vida, ok? Deus é Deus, sua palavra é real e Ele está supremo sobre todas as coisas. Tudo que Ele diz é verdadeiro e deve ser obedecido. Aí você diz, isso é religiosidade? Não, isso é fé. Isso é colocar Deus onde Ele deve estar. Se eu creio em Deus, eu não entro em colapso. Eu tenho onde segurar. Eu tenho vida. Tá certo? Porque muitos adolescentes e jovens estão passando por tantas situações de oscilação mental? Porque os pais não são para eles um forte abrigo. Se o relacionamento dos pais fracassou, então quem vai dizer que o meu não vai fracassar? Se os meus pais são infelizes, porque eu vou acreditar que eu poderia ser feliz? Se as coisas aqui em casa são dessa maneira, por que eu vou encarar como que se lá fora pudesse ser diferente? Veja que quando nós não temos onde nos apoiar, nós começamos a processo de decadência. Por isso que nós precisamos permitir que Deus cuide da nossa vida, que Deus cuide da nossa casa, que Deus cuide da nossa família, dos nossos sonhos, porque quem vai trazer ordem para tudo é Deus. Tá certo? Vamos lá, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 ao versículo 23. Diz o seguinte, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Para quem não assistiu a nossa live anterior, de domingo passado, Jesus assumiu o lugar do sacrifício. Tá certo? E Ele é a palavra. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejas rei. É uma mensagem aqui de Samuel para Saul, dizendo a Saul, o que adianta você fazer esse monte de sacrifício? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 ao 23. O que adianta você fazer um monte de sacrifícios? Para Deus esses sacrifícios não valem nada. Para Deus é a intenção, é o sujeitar a Ele e a sua palavra que de fato valem. Não adianta nada você fazer um monte de coisa com a intenção errada. Deus te vê como um rebelde e Ele está dizendo, você me rejeitou e eu vou rejeitar você. Nossa, mas Saul fazia todos os sacrifícios, Saul fazia tudo, eles faziam tudo. Mas ele não obedecia a Deus em nada. Cuidado. Às vezes você faz tudo, mas não obedece a Deus em nada. Mas não serve a Deus em nada. Às vezes a gente faz tudo, mas as intenções do nosso coração não servem a Deus. Não servem a Deus. Nós precisamos prestar atenção. Gente, faça uma autoanálise em você todos os dias. Terminou o dia, antes de você deitar na sua cama, senta na beiradinha da cama, fecha os olhos e começa a analisar. Qual foram as intenções do meu coração nesse dia? Eu fiz isso com qual intenção? Por quê? O que eu quero? Antes de você falar também qualquer coisa, daí já não é antes de dormir, mas antes de você falar qualquer coisa, pense bem.
Qual é a intenção que eu tenho em fazer isso? Essa intenção, ela veio de Deus ou ela veio do diabo? Pera, é muito fácil saber se a intenção veio de Deus ou do diabo. Se ela veio para destruir de alguma maneira, para causar qualquer mal, saiba que o diabo está usando você. Então, assim, nós precisamos... Exatamente, querida, Dada, ele quer obediência da palavra. Ele não quer pessoas robóticas. Ele quer pessoas que são capazes de obedecer a Deus com seu coração. Nós precisamos compreender, minha gente, que as nossas intenções pesam muito. Tanto que a própria palavra de Deus diz que ela discerne as intenções do nosso coração. E Deus ainda diz que ele vê muito mais a intenção do que o que fazemos. Por quê? Porque a intenção é de fato o que estamos fazendo, né? Gente, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 e versículo 28. Esse é o nosso último texto da manhã. Abra lá comigo, então. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Então, vamos de novo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27 ao versículo 28. E Deus diz o seguinte: todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Ou seja, obrigou a lhe obedecer. Deus está dizendo assim: eu obriguei que todas as coisas fizessem a minha vontade. Mas, olha lá o mais, hein, gente? Quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, vamos lá aqui. Ele quer obediência, isso mesmo? Pastora, se isso acontece, estou dando brecha para o diabo? Me diz, isso o quê? Isso o quê? Me faz a frase certinha, porque eu não sei o que está passando na sua cabeça, Silvia. Então, faz de novo a pergunta que eu te respondo. Enquanto isso, eu vou continuar lendo o texto. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, deixa eu tentar entender. Pastora, Silvia, você vai ter que me fazer uma pergunta completa, tá? Tenta colocar a tua pergunta aí de uma maneira mais completa para que eu possa te responder, tá bom? Vamos de novo, porque a gente cortou muito a leitura desse texto. Vamos lá. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Ou seja, todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, menos Jesus. Tá entendendo? Menos você? Não. Menos Jesus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Eu vou terminar com esse texto de 1 Coríntios, dizendo algo a você. Começou com Jesus. Na sua vinda e na sua morte, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Pela autoridade que Deus lhe deu e pela obediência que ele precisou realizar aqui na terra, diante da presença de Deus, ele foi capaz de sujeitar todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, agora Paulo, ele olha para nós e diz o seguinte: quando todas as coisas na sua vida lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando eu traço a vontade de Deus, os caminhos de Jesus na minha vida, quando eu começo a viver a vontade de Deus,
Então eu entro num processo em que tudo foi sujeito. E quando eu entro no processo da vontade de Deus na minha vida como sendo a minha própria vontade, Deus vai operar tudo em todos na minha vida. Deus vai poder operar plenitude sobre a minha vida. Você consegue compreender isso? Deixa eu ver aqui a pergunta, vai lá. Será que seria, quando faço algo para Deus sem intenção correta, estou dando brecha? Claro, gente, a questão é que é a seguinte, essa questão de dar brecha, né? O povo fala, mas tá dando brecha, tá dando brecha. Deixa eu te explicar o que é dar brecha primeiro, tá? Dar lugar ao diabo. Mas dar lugar ao diabo não é justamente fazer as coisas com a intenção do diabo? Você só dá lugar a alguém quando você convida este alguém para um ambiente que esse alguém gosta. Por exemplo, eu vou fazer algo que agrada o diabo. Então, gente, eu não preciso chamar ele, porque o que agrada a ele lá, ele estará. Não, mas eu vou orar, vou expulsar. Não tem como, minha gente. No ninho do diabo, ninguém expulsa o diabo. Ele está no lugar dele. Muitas vezes a nossa intenção errada nos leva direto ao ninho do diabo. Então não é nenhuma questão de dar brecha, é uma questão de viver na brecha, né? É uma questão de você se pôr no colo do cão, né? Então a intenção errada vai me levar ou ao trono de Deus ou ao trono do diabo, tá certo? Não é nem uma questão de dar brecha, é uma questão de pular no colo dele mesmo. Dizer, bora, vamos fazer sua vontade? Ou Deus, vamos fazer sua vontade? A palavra de Deus já deixa bem claro que nós não somos senhores de nada e que ou eu vou servir a Deus ou eu vou servir ao inferno nessa terra. Não tem muito assim pra onde correr não, tá, gente? Ou você tá servindo a Deus ou você tá servindo ao diabo. Não tem muito pra onde correr não. Bom, minha gente, eu espero que nós possamos nos sujeitar à presença de Deus, à palavra de Deus, à pessoa de Deus, para que Ele seja Deus em todo e em todos nós. Deus quer liberar para nós vitórias, milagres, porções. E para isso nós vamos ter que aprender a mudar as intenções do nosso coração, a nos rendermos à vontade de Deus e a fazermos as coisas da maneira como Deus assim estabeleceu. Gente, antes de eu terminar, quero relembrar que hoje, às 11 horas da manhã, está entrando aí um vídeo sobre traição. Você já traiu? Você já foi traído? O que leva uma pessoa a trair? Gente, quais são os sinais que uma pessoa dá dizendo que talvez ela seja uma pessoa capaz de trair? Se eu fui traído, como lidar com isso? O que fazer após uma traição? Esse é o vídeo que vai lançar aí no final, que a Bíblia diz às 11 horas da manhã. Você precisa assistir esse vídeo. Por quê? Porque será que traição é só quando uma terceira pessoa é envolvida? Existem outros tipos de traição? Tem muito casal que está casado que vive em traição. Então, você precisa assistir esse vídeo e também compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Meu povo, hoje nós teremos os cultos ainda no formato anterior, até que nos seja liberado algumas novas regras. Vamos lá. Álcool em gel, máscara, você estiver com algum sintoma de alguma gripe, alguma coisa, já liga, já avisa. Gente, avisa se você não vai, entendeu? Não falte. Faltar é falta de respeito e reverência a Deus quando você falta um culto, tá? Quando você falta um culto, você está tendo atos desrespeitosos diante do trono de Deus. Se você fez a sua inscrição para o culto, você não pode faltar. Mas se acontecer alguma coisa, você tem condições de ligar poucos minutos antes, que seja 15 minutos antes, você já vai saber se você vai conseguir ou não ir no culto. Então ligue e fala, olha, eu não vou poder ir, você pode colocar uma outra pessoa no meu lugar, porque pelo menos alguém que está muito desejoso de ir vai poder estar na casa do Senhor, já que a casa de Deus é o pedacinho do céu. Todo mundo fica com uma ansiedade santa de estar na casa do Senhor. Então, não falte ao culto. Mas se acontecer alguma emergência e você não puder ir, antes, por favor, ligue, avise e permita que outra pessoa possa ocupar o seu lugar.
Bom, hoje nós teremos culto às 2 horas. Às 2 horas vai até ali umas 15 para as 3. O pessoal do culto das 2 horas vai sair rapidamente para que o pessoal das 3 horas possa chegar e já estar com a igreja limpa, porque o que vai acontecer? Você vai sair da igreja, o pessoal, a galera das 2 horas vai sair da igreja, então nós vamos limpar todas as cadeiras, tudo com álcool 70, para a próxima leva de pessoas chegarem e já está totalmente desinfectada as cadeiras. Nós não temos contato físico com ninguém, mas nas cadeiras as pessoas sentam, colocam a mão, então a gente está limpando com álcool 70 todas as cadeiras. Outra coisa, minha gente, acabou o culto das 3 horas, aí nós temos o culto das 6h30, que também terá todas as cadeiras desinfectadas, bonitinhas para você usar, a galera do culto das 6h30. 6h30 até 7h15, por quê? Porque também vamos fazer o mesmo processo, desinfectar todas as cadeiras para que você possa entrar. Vá de máscara, assim como todo mundo já sabe, mas vá de máscara, senão você não vai poder entrar. Na igreja nós estamos com o álcool em gel, você é obrigado a usar o álcool em gel, tá certo, gente? Ah, mas eu não quero, mas você é obrigado a usar o álcool em gel ao entrar. E antes de entrar, nós estamos aferindo a sua temperatura corporal. Tá certo, meu povo? Ainda não podemos receber idosos, não podemos receber crianças, mas em nome de Jesus, isso vai passar, já está passando, já está acabando e logo todos poderemos estar na casa do Senhor. Tivemos a liberação para fazer Santa Ceia. Então, a partir de agosto agora, daqui duas ou 3 semanas, nós já teremos a nossa Santa Ceia, tá certo, gente? Gente, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu desejo um ótimo domingo para todos vocês. Que Deus possa lhe fazer prosperar em todas as coisas e que seja uma semana de muitas, muitas vitórias, tá certo? Ó, um grande beijo, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.